Havia um banco em Angola que, em teoria, existia. Tinha sede, tinha funcionários, tinha os logótipos do grupo financeiro mais antigo e mais respeitado de Portugal, exibidos nas suas fachadas com toda a solenidade que esse nome sempre impôs. O Banco Espírito Santo Angola, conhecido por todos como BESA, era, pelo menos no papel, uma das maiores instituições financeiras de um país que vivia, nos primeiros anos do século XXI, uma das mais espetaculares transformações econômicas do continente africano. Angola emergia das cinzas de décadas de uma guerra civil devastadora, e o petróleo, o ouro negro que escorria das suas costas atlânticas, estava a financiar uma reconstrução sem precedentes. Era um tempo de euforia. Luanda tornara-se, segundo vários relatórios econômicos internacionais, uma das cidades mais caras do mundo. Os investimentos chegavam de todos os lados, e o BESA estava lá, no centro dessa tempestade de dinheiro, pronto a receber, a canalizar, a emprestar. Era a âncora financeira de uma nação que queria desesperadamente parecer moderna, sólida e digna da confiança dos mercados globais. Mas, debaixo dessa fachada respeitável, debaixo dos fatos bem cortados, das reuniões de conselho de administração com PowerPoints impecáveis e das conferências de imprensa com discursos sobre crescimento sustentável, havia um abismo, uma lacuna de tal dimensão que, quando finalmente foi revelada ao mundo, faria tremer os pilares de um dos maiores grupos bancários da Europa, abalar a confiança no sistema financeiro português e abrir uma das páginas mais sombrias da história econômica lusófona. Esse abismo tinha um nome e tinha um rosto. E a história de como chegamos até lá, a história de como o dinheiro dos angolanos, o dinheiro dos portugueses, o dinheiro dos depositantes que confiaram as suas poupanças ao nome Espírito Santo, alegadamente desapareceu nas entranhas de uma arquitetura financeira que os investigadores descreveriam como deliberadamente opaca, é a história que vos vamos contar hoje. Esta é a história do BESA. Esta é, alegadamente, a história de como um banco foi usado. E esta é a história de um homem que chegou ao topo do poder financeiro de Angola com uma velocidade que muitos, na altura, consideraram milagrosa e que outros, mais tarde, começariam a questionar com uma insistência crescente e perturbadora. Para compreender o que aconteceu no BESA, é preciso primeiro compreender Angola, não apenas o país que se vê nos mapas, não apenas as estatísticas econômicas que os analistas de Londres e de Nova York citavam com admiração crescente, mas a Angola real, a Angola do poder, a Angola onde as decisões verdadeiramente importantes nunca eram tomadas em salas públicas nem registradas em actas oficiais. Angola saiu da Guerra Civil em 2002. 30 anos de conflito armado tinham deixado um país devastado, com a infraestrutura destruída, com dezenas de milhares de mortos e com uma população traumatizada que aspirava, acima de tudo, à paz e a alguma forma de normalidade. O presidente José Eduardo dos Santos, que governava o país desde 1979, era agora o único homem no topo de um sistema de poder altamente centralizado, construído ao longo de décadas sob a égide do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, e havia o petróleo. Angola era, à época, o segundo maior produtor de petróleo de África subsaariana, atrás apenas da Nigéria. As receitas petrolíferas chegavam em torrentes, geridas em grande medida pela Sonangol, a empresa pública petrolífera angolana que funcionava, segundo analistas e acadêmicos que estudam a região, como um verdadeiro Estado dentro do Estado. Era através da Sonangol e das redes de relações que gravitavam em torno dela que se distribuíam as benesses do poder, que se recompensavam os aliados e que se edificavam as fortunas de uma elite que, em poucos anos, se tornaria reconhecível nas listas dos mais ricos do continente africano. Era neste ambiente, de petróleo abundante, de reconstrução acelerada, de poder fortemente concentrado e de instituições democráticas ainda frágeis, que o sistema financeiro angolano ia sendo construído, ou, mais precisamente, ia sendo colonizado. Os grandes bancos internacionais olhavam para Angola com um apetite que a prudência regulatória tentava temperar sem grande sucesso. E os bancos portugueses, com as vantagens históricas e linguísticas que a antiga ligação colonial lhes conferia, estavam na primeira linha desse avanço. O Banco Espírito Santo, nessa altura ainda um dos mais poderosos grupos financeiros de Portugal,
era um dos mais ativos nessa expansão africana. A família Espírito Santo, que durante gerações construíram um dos maiores impérios financeiros da Europa do Sul, via em Angola não apenas um mercado, mas uma oportunidade histórica. E foi assim que nasceu o BESA, o Banco Espírito Santo Angola, fundado em 1991 nos últimos anos da guerra, como se os seus fundadores já antecipassem o que viria depois. Durante os primeiros anos, o BESA era um banco modesto, a funcionar num ambiente de enorme dificuldade e incerteza. Mas quando a guerra terminou e o petróleo começou a transformar a economia angolana, o banco cresceu, e com ele cresceram as oportunidades e os riscos. Álvaro Antônio Mendonça e Sobrinho nasceu em Angola. A sua trajetória até ao topo do sistema bancário angolano é, em muitos aspectos, típica de uma geração de quadros africanos que fizeram a sua formação em universidades europeias ou norte-americanas e regressaram ao continente com as ferramentas técnicas necessárias para navegar o mundo das finanças globalizadas. O que não é típico, o que é de facto absolutamente singular, é a velocidade a que Sobrinho subiu e o poder que acumulou em tão pouco tempo. Segundo registros públicos e investigações jornalísticas, Álvaro Sobrinho integrou o quadro do BESA no início dos anos 2000, num banco que estava em plena expansão, num país que estava a ser literalmente reconstruído com dinheiro petrolífero. As oportunidades de negócio eram imensas e os mecanismos de controlo e supervisão eram, segundo os relatórios posteriores das autoridades reguladoras, correspondentemente débeis. Era um terreno fértil para quem soubesse mover-se com a agilidade certa nos corredores certos. Em 2008, Álvaro Sobrinho assumiu a presidência executiva do BESA. Nesse momento, o banco era já uma instituição de considerável dimensão no mercado angolano, com uma carteira de crédito que crescia a um ritmo acelerado. Mas foi sob a sua liderança, nos anos que mediaram entre 2008 e 2012 aproximadamente, que o BESA conheceu a sua expansão mais vertiginosa e, segundo os relatórios de investigação posteriores, os problemas mais profundos da sua história. Sobrinho era descrito, por quem o conheceu nesse período, como um homem de enorme energia, com um talento natural para as relações pessoais e uma capacidade de networking que lhe permitia transitar com aparente facilidade entre os mundos do negócio, da política e da alta sociedade. Em Luanda, o seu nome tornara-se sinônimo de poder financeiro. Em Portugal, era recebido com a deferência que se reserva aos grandes investidores. E em Genebra, Paris e Londres, as capitais do dinheiro global, os seus cartões de visita abriam portas que a maioria das pessoas nunca chegaria a ver. Era um homem do seu tempo e do seu mundo, e o seu mundo, naquela altura, era um mundo onde a distinção entre os interesses públicos e os interesses privados era, segundo os investigadores e jornalistas que mais tarde se debruçariam sobre o caso, frequentemente esbatida até se tornar irreconhecível. Mas o que estava realmente a acontecer dentro do BESA, durante esses anos de aparente prosperidade? O que se passava nas salas de reuniões onde as decisões de crédito eram tomadas? Que tipo de empréstimos estava o banco a conceder? A quem? E com que garantias? Estas são as perguntas que os investigadores do Banco Nacional de Angola, os auditores independentes e os jornalistas de investigação viriam a fazer, e cujas respostas, quando finalmente chegaram, seriam devastadoras. A história do colapso do BESA começa, como tantas histórias de colapso bancário, com uma palavra simples e devastadora: crédito. Mais especificamente, com a concessão de créditos de enorme dimensão a entidades que, segundo os relatórios de investigação posteriores, apresentavam características altamente problemáticas, quando não eram, alegadamente, entidades cujo único propósito identificável era o de receber o dinheiro e fazê-lo desaparecer no labirinto das finanças internacionais. Segundo o relatório de auditoria especial elaborado pela empresa Ernst & Young, a pedido do Banco de Portugal e outros documentos que vieram a público ao longo dos anos seguintes, o BESA acumulou, durante os anos da presidência de Álvaro Sobrinho, uma carteira de crédito de dimensões absolutamente extraordinárias em relação à dimensão e à base de capital do banco. Os números que os auditores encontraram eram de tal ordem que dificilmente se conciliavam com qualquer interpretação de gestão bancária convencional. Falamos de empréstimos que, no seu conjunto, alegadamente atingiram valores na ordem dos 5.400 milhões de dólares.
um valor que representava uma fração extraordinária do produto interno bruto de Angola nessa altura, e que excedia em muito a capacidade de um único banco de absorver sem um impacto sistêmico devastador, 5.400 milhões de dólares. Para um país que saíra de uma guerra há menos de uma década, para um banco que poucos anos antes era uma instituição de dimensão modesta, estes números eram simplesmente inconcebíveis. E quem eram os beneficiários destes empréstimos? Era aqui que a investigação se tornava ainda mais perturbadora. Segundo os relatórios de investigação, uma parte substancial destes créditos, uma parte que os auditores consideraram irrecuperável ou de recuperação extremamente duvidosa, tinha sido concedida a empresas e entidades que apresentavam características preocupantes: falta de garantias adequadas, ausência de capacidade demonstrável de reembolso, ligações a figuras do poder político e econômico angolano e, em muitos casos, uma opacidade de estrutura acionista que tornava impossível identificar com clareza quem eram os verdadeiros beneficiários do dinheiro. Os investigadores depararam-se com uma arquitetura que, segundo a sua descrição, parecia desenhada com o propósito deliberado de dificultar a rastreabilidade do dinheiro. Empresas registradas em jurisdições com baixa transparência fiscal, transferências entre entidades aparentemente relacionadas, créditos concedidos sem a documentação de suporte que as normas prudenciais bancárias exigem como condição mínima, e, acima de tudo, uma escala que simplesmente não se enquadrava em qualquer modelo de negócio bancário legítimo. Alegadamente, parte significativa deste crédito teria sido concedida a empresas ligadas, direta ou indiretamente, a membros da elite política e econômica angolana, ou a entidades controladas, segundo as suspeitas dos investigadores, pelo próprio Álvaro Sobrinho ou por pessoas do seu círculo próximo. São alegações graves, são alegações que Sobrinho contestou e são alegações que o decurso dos processos judiciais nos vários países onde foram instauradas investigações virá, ao seu tempo, a clarificar definitivamente. Mas são alegações que estão registradas em relatórios oficiais, que foram submetidas a tribunais e que formam a espinha dorsal de uma das maiores investigações de crime financeiro da história lusófona. Havia um segredo no coração desta história, um segredo que, durante anos, foi guardado com uma eficácia impressionante e cuja revelação, quando finalmente ocorreu, mudaria radicalmente a forma como o público português e o sistema financeiro europeu compreendiam o verdadeiro estado do BESA e do Grupo Espírito Santo. Esse segredo chamava-se garantia soberana. Em 2012, o Estado angolano, na pessoa do seu governo, emitiu uma garantia sobre a carteira de créditos problemáticos do BESA. Noutras palavras, o governo de Angola prometia que, no caso de esses créditos não serem reembolsados pelos devedores, seria o próprio Estado a cobri-los. Era uma garantia de cerca de 5.278 milhões de dólares, uma das maiores garantias soberanas alguma vez emitidas em África e uma das mais extraordinárias operações financeiras da história recente do continente. Durante meses, esta garantia foi mantida em segredo, não foi comunicada ao Banco de Portugal, o supervisor da casa-mãe, não foi comunicada ao Banco Central Europeu, não foi comunicada aos acionistas do Banco Espírito Santo, não foi comunicada ao mercado. Segundo as investigações posteriores, nem sequer o Conselho de Administração do próprio Banco Espírito Santo, a instituição que detinha o BESA, foi informado da sua existência nos termos e com a transparência que as normas de governação corporativa exigiriam. Esta garantia era, na sua essência, uma forma de desviar o problema. Se os créditos eram irrecuperáveis, se o dinheiro tinha alegadamente saído do banco para destinos que os investigadores não conseguiam rastrear, então a garantia soberana permitia que o BESA continuasse a apresentar um balanço que não refletia a devastação real das suas finanças. Era uma cortina de fumo financeira de dimensões colossal, mantida com o consentimento ativo das autoridades angolanas e, alegadamente, com o conhecimento de alguns quadros do Grupo Espírito Santo que optaram por não divulgar a sua existência. A questão que os investigadores e jornalistas viriam a colocar, com uma persistência que foi aumentando à medida que os factos iam sendo revelados, era a seguinte: quem sabia, quem, dentro do Grupo Espírito Santo, tinha conhecimento da verdadeira situação do BESA? Quem aprovou a estratégia de não divulgação desta garantia?
que tornava as demonstrações financeiras do grupo materialmente enganosas para os investidores, e quem, eventualmente, se terá beneficiado do facto de esta situação ter permanecido oculta durante o tempo em que permaneceu? São perguntas que os processos judiciais em curso em Portugal, em Angola, no Luxemburgo e noutras jurisdições estão ainda a tentar responder. São perguntas cuja resposta completa talvez nunca chegue a ser conhecida na sua totalidade, mas são perguntas que definem o contorno moral e legal de um dos maiores escândalos financeiros da história recente da Europa do Sul. O ano de 2014 ficará para sempre marcado na história financeira de Portugal como o ano em que um dos seus maiores mitos, o mito da solidez e da invulnerabilidade do Grupo Espírito Santo, desmoronou de uma forma que ainda hoje, mais de uma década depois, os economistas e historiadores econômicos estudam com uma mistura de incredulidade e fascínio analítico. A história do colapso do Banco Espírito Santo é, na sua complexidade, uma história de múltiplas camadas. Há a camada das dívidas ocultas da holding familiar, a Espírito Santo International. Há a camada das práticas de vendas irregulares que colocaram produtos financeiros tóxicos nas carteiras de clientes de retalho e de empresas. Há a camada das contas consolidadas que, segundo a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, apresentavam informação materialmente incorreta. E há, no centro de tudo isto, como uma ferida que não fechava, a camada do BESA, quando, na primeira semana de agosto de 2014, o Banco de Portugal interveio no Banco Espírito Santo e aplicou uma medida de resolução sem precedentes na história bancária portuguesa, separando o banco em dois, um banco bom que se tornaria o novo banco e um banco mau que herdaria os ativos tóxicos. A dimensão das perdas que foram reveladas era simplesmente esmagadora. O Banco Espírito Santo precisava de uma injeção de capital de cerca de 4.900 milhões de euros para sobreviver. Parte substancial dessas perdas estava diretamente relacionada com a situação do BESA, a garantia soberana angolana, cujo valor nominal era de mais de 5.000 milhões de dólares. Tinha, entretanto, revelado ser, na prática, não executável nos termos que a tornavam financeiramente relevante para o grupo. O Estado angolano recusou honrá-la nas condições inicialmente acordadas, e o resultado prático foi que as perdas que a garantia devia cobrir caíram integralmente sobre o balanço do grupo português. Um buraco de dimensões catastróficas, aberto no coração de uma das instituições financeiras mais antigas e reputadas da Península Ibérica. Para os depositantes portugueses, para os acionistas que tinham investido as suas poupanças no que julgavam ser um porto seguro, para os pequenos investidores que tinham comprado obrigações do grupo convencidos de que estavam a adquirir um produto de baixo risco, as consequências foram devastadoras. Contas poupanças bloqueadas, investimentos perdidos, processos judiciais que se arrastaram por anos e, acima de tudo, a sensação amarga de ter sido traído, não por um evento imprevisível como uma crise de mercado, mas por aquilo que, segundo as investigações, seriam alegadamente práticas deliberadas de ocultação e de gestão irresponsável. Enquanto o Banco Espírito Santo se desintegrava no ecrã dos noticiários portugueses, o homem que tinha presidido ao BESA nos anos do seu suposto esplendor e da sua alegada destruição sistemática já não estava em Angola. Álvaro Sobrinho tinha saído do país. Tinha se instalado na Suíça, num ambiente de prosperidade pessoal aparentemente intacta, construída sobre os alicerces de uma fortuna cuja origem exata era precisamente uma das questões centrais das investigações que, entretanto, começavam a multiplicar-se em vários países. As autoridades angolanas instauraram procedimentos criminais contra Álvaro Sobrinho. Em Angola, onde as investigações sobre alegados crimes financeiros cometidos durante os anos do seu mandato no BESA foram instauradas pelo Serviço de Investigação Criminal, as suspeitas cobriam um espectro largo de alegadas irregularidades, desvio de fundos, concessão de créditos com finalidade ilegítima, enriquecimento ilícito e crimes conexos. Sobrinho, através dos seus advogados e em declarações públicas, rejeitou consistentemente estas acusações, afirmando a sua inocência e denunciando o que descreveu como um processo político e persecutório. Na Suíça, as autoridades financeiras também começaram a movimentar-se.
O país helvético, que durante décadas fez da sua discrição financeira uma bandeira de soberania nacional, estava, nos anos 2010, sob uma pressão crescente da comunidade internacional para endurecer os seus mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao acolhimento de fundos de origem duvidosa. O caso Sobrinho, com as suas transferências internacionais de grande dimensão, as suas estruturas societárias complexas e as suas alegadas ligações a fundos provenientes de Angola, era precisamente o tipo de caso que as novas prioridades da supervisão financeira suíça não podia ignorar. As autoridades suíças abriram investigações e, segundo relatórios jornalísticos e documentos judiciais que vieram a público, procederam a congelamentos de ativos e a apreensões de valores que, à luz dos elementos disponíveis, pareciam ser produto de atividades ilegais. A dimensão dos valores alegadamente rastreados em contas suíças e em outras estruturas financeiras associadas a Sobrinho, valores que os investigadores tentavam ligar diretamente às transferências saídas do BESA, era, segundo as mesmas fontes, de centenas de milhões de dólares. Entretanto, em Portugal, as autoridades judiciais também se movimentavam. O Ministério Público português instaurou processos de investigação no âmbito do colapso do Grupo Espírito Santo, processos que incluíam a análise da situação do BESA e do papel que a gestão do banco angolano tinha desempenhado na destruição de valor que afetou diretamente o balanço do banco português. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco Espírito Santo, cujos trabalhos decorreram no Parlamento português em 2017, ouviu dezenas de testemunhas e analisou milhares de documentos, tentando reconstituir a cadeia de responsabilidades que levara ao colapso. Se o colapso do Banco Espírito Santo em 2014 abalou as fundações do sistema financeiro português e lançou a primeira luz pública sobre os problemas do BESA, foi outro evento, ocorrido em janeiro de 2020, que trouxe toda a arquitetura deste escândalo para o centro da atenção global, a publicação das investigações conhecidas como Luanda Leaks. Luanda Leaks foi uma investigação jornalística coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, o mesmo consórcio que coordenara investigações de enorme impacto global, como os Panama Papers e os Paradise Papers. Desta vez, o material de base era um arquivo de mais de 700 mil documentos, alegadamente proveniente do seio de empresas de consultoria e de gestão de patrimônios ligadas a Isabel dos Santos, a filha do presidente Eduardo dos Santos, e a outros membros da elite econômica angolana. Mas Luanda Leaks não dizia respeito apenas a Isabel dos Santos. Uma parte significativa da investigação debruçava-se sobre as movimentações financeiras e as estruturas societárias associadas a Álvaro Sobrinho. E o que os jornalistas encontraram nesses documentos e publicaram em simultâneo em dezenas de órgãos de comunicação social de todo o mundo era, segundo a sua descrição, um quadro pormenorizado de como fundos que alegadamente saíram do BESA tinham percorrido um caminho intrincado através de contas bancárias e estruturas societárias em múltiplas jurisdições, antes de, alegadamente, chegarem a destinos que os investigadores associavam ao enriquecimento pessoal de pessoas ligadas ao banco. As revelações do Luanda Leaks incluíam detalhes sobre propriedades de luxo, sobre contas em bancos suíços, sobre investimentos em fundos de gestão de patrimônios europeus e sobre uma teia de empresas criadas em jurisdições de baixa transparência que tornavam extremamente difícil, mas, aparentemente, não impossível para os jornalistas de investigação rastrear a origem dos fundos. O que os documentos sugeriam e o que os investigadores policiais e judiciais de vários países tentavam provar no plano judicial era que uma parte substancial da fortuna pessoal de Álvaro Sobrinho tinha alegadamente a sua origem nos créditos concedidos pelo BESA que nunca foram reembolsados. Álvaro Sobrinho, confrontado com estas revelações, não ficou em silêncio. Através dos seus representantes legais e em declarações públicas que fez ao longo dos anos, contestou as alegações com veemência, descrevendo as investigações jornalísticas como parciais, baseadas em documentos incompletos ou manipulados e motivadas por agendas políticas que não tinham relação com a verdade dos factos. Afirmou que a sua fortuna tinha uma origem legítima, que a sua gestão do BESA fora profissional
e que os problemas do banco deviam ser compreendidos no contexto das dificuldades estruturais do sistema financeiro angolano e da crise econômica global que se seguiu ao colapso dos mercados em 2008. Estas contestações e a presunção de inocência que o Estado de Direito Democrático consagra a todos os arguidos, enquanto não houver condenação judicial transitada em julgado, são parte integrante desta história. Uma história que ainda não terminou, uma história cujo capítulo final ainda está por escrever nos corredores dos tribunais de Angola, de Portugal, da Suíça e de outros países onde os processos continuam o seu curso. Para compreender verdadeiramente o que os investigadores alegam ter ocorrido no BESA, é necessário fazer uma incursão pelo mundo da arquitetura financeira offshore, esse universo de estruturas societárias, de contas numeradas e de jurisdições de baixa transparência que, nas décadas que precederam as grandes reformas regulatórias internacionais do início do século XXI, funcionavam como uma espécie de segunda realidade financeira, paralela ao sistema visível e regulado, onde os grandes patrimônios podiam mover-se com uma discrição que as leis nacionais tornavam, por via das regras do sigilo bancário e da opacidade corporativa, quase absoluta. O esquema que os investigadores descrevem e que os documentos do Luanda Leaks e os relatórios das autoridades reguladoras angolanas e portuguesas parecem corroborar em traços largos, funcionava alegadamente da seguinte forma: o BESA concedia empréstimos de grande dimensão a empresas e entidades. Essas entidades, em muitos casos, eram criadas especificamente para o efeito, sem atividade econômica real, sem ativos substanciais, sem historial de negócio que justificasse o crédito recebido. Eram, na linguagem dos investigadores, entidades de propósito especial, veículos financeiros desenhados para uma única função: receber o dinheiro e fazê-lo seguir para outro destino. Os fundos transferidos para estas entidades seguiam alegadamente um caminho que envolvia múltiplas transferências internacionais, passando frequentemente por bancos correspondentes em jurisdições europeias antes de chegarem aos seus destinos finais. Ao longo deste percurso, o dinheiro ia sendo transformado, de crédito bancário em transferência para empresa offshore, de transferência em investimento em ativos reais, imóveis de luxo em cidades europeias, participações em fundos de gestão de patrimônios, contas de custódia de valores mobiliários, que eram alegadamente detidos em última instância por pessoas ligadas à gestão do banco ou ao círculo de poder que rodeava essa gestão. Era uma arquitetura que, segundo os investigadores, tinha uma lógica interna impecável do ponto de vista da sua eficácia na ocultação. Cada transferência, individualmente considerada, podia ter uma explicação plausível. Cada empresa, isoladamente analisada, podia parecer uma entidade comercial legítima. Era só quando se olhava para o conjunto, quando se conectavam os pontos num diagrama que cobria dezenas de entidades e meia dúzia de jurisdições, que o padrão se tornava visível. E o padrão, segundo os investigadores, era o de um sistema desenhado para transferir riqueza de dentro do banco para fora dele, de forma sistemática e durante um período prolongado. Para além das estruturas offshore, os investigadores identificaram também a utilização de outros mecanismos: contas no estrangeiro abertas em nome de terceiros, investimentos em ativos físicos difíceis de rastrear e a exploração deliberada das lacunas de cooperação judiciária e regulatória entre jurisdições que, na altura em que os alegados factos ocorreram, ainda não tinham implementado os mecanismos de troca automática de informação financeira que os acordos internacionais mais recentes vieram a tornar obrigatórios. A sofisticação desta arquitetura, se as alegações se confirmarem judicialmente, não é compatível com improvisação ou com erros de julgamento individuais. Implica planeamento, implica conhecimento técnico especializado, implica o envolvimento de profissionais, advogados, contabilistas, gestores de patrimônios, que, em vários casos, as investigações identificaram e que são, eles próprios, alvo de procedimentos judiciais em diferentes jurisdições. É uma história que não tem como protagonista apenas um homem, mas todo um ecossistema de facilitadores que, consciente ou inconscientemente, tornaram possível o que os investigadores descrevem. Há uma dimensão desta história que frequentemente se perde na floresta de números, de estruturas jurídicas e de tecnicismos financeiros. Uma dimensão humana que é, talvez, a mais importante de todas, e que obriga quem conta esta história a parar um momento,
e a olhar para as consequências reais, tangíveis, vividas de carne e osso, daquilo que os investigadores descrevem como um saque sistemático aos recursos de um banco angolano. Angola, no início dos anos 2010, era um país que ainda estava a reconstruir-se. A guerra tinha terminado, mas as suas marcas eram profundas. Os hospitais precisavam de equipamento, as escolas precisavam de manuais, as estradas precisavam de alcatrão, as famílias que tinham sido deslocadas pelos conflitos precisavam de casas. E a Angola, que emergia da guerra, precisava, acima de tudo, de um sistema financeiro sólido, de instituições bancárias em que os seus cidadãos pudessem depositar as suas poupanças com a certeza de que o dinheiro estava seguro. Se o dinheiro que alegadamente saiu do BESA tivesse permanecido em Angola, se os créditos que foram concedidos tivessem sido aplicados em projetos econômicos reais, em infraestruturas, em criação de emprego, em habitação, o impacto seria mensurável em hospitais construídos, em quilômetros de estrada asfaltada, em escolas equipadas, em empregos criados. 5 mil milhões de dólares são, numa economia de desenvolvimento como a angolana, uma soma que tem o potencial de transformar a vida de milhões de pessoas. Em vez disso, segundo as alegações das investigações, esse dinheiro percorreu os corredores invisíveis do sistema financeiro internacional e foi aplicado em imóveis de luxo na Europa, em contas bancárias suíças, em investimentos que beneficiaram um punhado de pessoas, enquanto o banco ficava com uma carteira de crédito podre que seria, em última instância, parcialmente absorvida pelo Estado angolano através da garantia soberana, o que significa que os contribuintes angolanos, direta ou indiretamente, acabaram por ser chamados a pagar uma parte da conta. É esta dimensão, a dimensão do custo social, do custo humano, do custo para os cidadãos que nunca souberam o que estava a acontecer nos andares superiores dos edifícios de vidro e aço de Luanda, que confere a esta história a sua gravidade moral particular. Não é apenas um escândalo financeiro, é uma questão de justiça. E em Portugal? Em Portugal, o preço do colapso do Banco Espírito Santo, ao qual a situação do BESA contribuiu de forma determinante, foi pago em primeiro lugar pelos lesados. Essa palavra, lesados, entrou no vocabulário cotidiano dos portugueses a partir de 2014 como uma espécie de símbolo de uma injustiça coletiva. Eram os clientes do banco, na sua maioria, pessoas de meia idade e idosas, que tinham colocado as suas poupanças em produtos financeiros que o banco comercializava como seguros e que se revelaram, na prática, instrumentos de dívida emitidos por entidades do grupo que entraram em incumprimento. Estamos a falar de pessoas que depositaram em balcões de banco a poupança de uma vida inteira. Pessoas que acreditaram nos gestores de conta que lhes disseram que aquele produto era equivalente a um depósito a prazo. Pessoas que, quando o banco desmoronou e o Banco de Portugal interveio, descobriram que o dinheiro que pensavam ter investido em segurança não estava coberto pelo Fundo de Garantia de Depósitos, porque o produto em questão não era tecnicamente um depósito, mas uma obrigação da holding, e que o seu dinheiro estava, na prática, perdido. A Associação de Lesados do BES estimava, em vários dos seus comunicados ao longo dos anos que se seguiram ao colapso, que os investidores lesados ultrapassavam os 10 mil, com perdas globais que os cálculos mais conservadores colocavam acima dos 3 mil milhões de euros. Para muitas destas pessoas, reformados, pensionistas, pessoas que tinham trabalhado a vida toda e poupado com disciplina para garantir uma velhice digna, a perda era total e irreversível. O dinheiro estava na conta, depois o banco caiu, e o dinheiro já não estava. O Estado português, através do mecanismo de resolução bancária aplicado pelo Banco de Portugal, injectou cerca de 4.900 milhões de euros de dinheiro público na criação do novo banco, uma injecção que foi sendo reforçada nos anos seguintes, através do chamado Fundo de Resolução, alimentado parcialmente por verbas do orçamento do Estado. Em termos práticos, todos os contribuintes portugueses pagaram uma parte do custo do colapso do BES, incluindo aqueles que nunca tinham tido qualquer relação com o banco. É neste sentido que a história do BESA e do Banco Espírito Santo é também uma história portuguesa, uma história que toca a vida de dezenas de milhares de famílias que nunca ouviram falar de Álvaro Sobrinho, que nunca souberam o que era o BESA, que nunca se aventuraram pelos corredores da banca angolana, mas cujas poupanças, cujos impostos,
cujos futuros foram afetados pelas consequências de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância, nos escritórios de um banco em Luanda. A investigação judicial ao caso Beza e as alegadas responsabilidades de Álvaro Sobrinho é, neste momento, um processo que corre em múltiplas frentes, em múltiplos países, com ritmos e resultados diferentes, o que é, em si mesmo, uma reflexão sobre a complexidade de tentar fazer justiça quando os alegados crimes financeiros foram perpetrados através de estruturas que cruzam fronteiras, jurisdições e sistemas jurídicos. Em Angola, as autoridades judiciais emitiram mandados de detenção contra Álvaro Sobrinho, e este foi colocado na lista de pessoas procuradas pela Interpol durante um período. As acusações formuladas pelos promotores angolanos, que Sobrinho e os seus advogados contestaram com veemência, incluíam crimes de peculato, de burla qualificada e de branqueamento de capitais, alegadamente cometidos durante o período em que presidiu Albeza. Sobrinho, a partir da Suíça, recusou regressar a Angola para responder a estas acusações, argumentando que não teria direito a um julgamento justo num sistema judiciário que considerava sob influência política. Na Suíça, as autoridades federais procederam a investigações e a medidas cautelares sobre ativos alegadamente relacionados com o caso. O Ministério Público da Confederação Helvética, uma das instituições de combate ao crime financeiro mais respeitadas do mundo, com os recursos técnicos e a independência institucional necessários para investigar casos de esta natureza, debruçou-se sobre as alegadas transferências de fundos provenientes do Beza para contas e estruturas com ligação a Sobrinho em território suíço. Em Portugal, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, que realizou os seus trabalhos entre 2017 e 2018, elaborou um relatório que, embora não tivesse caráter judicial, constituiu um documento histórico de enorme importância para a compreensão do que aconteceu. O relatório identificou falhas de supervisão por parte do Banco de Portugal, irregularidades na gestão do Grupo Espírito Santo e sublinhou a importância da situação do Beza como um dos factores determinantes do colapso. O Ministério Público português prosseguiu com as suas investigações e vários dos responsáveis máximos do Grupo Espírito Santo foram constituídos arguidos em processos que continuam em curso. A história judicial deste caso é, portanto, uma história inacabada. É uma história que se escreve devagar, com a lentidão inevitável dos sistemas judiciais que tentam lidar com a complexidade de investigações financeiras internacionais de múltipla jurisdição, onde a cooperação entre países é essencial, mas frequentemente difícil, onde os documentos estão dispersos por dezenas de entidades em diferentes continentes e onde os arguidos têm os recursos para contratar as melhores equipas de defesa que o dinheiro pode comprar. Mas é também uma história que está, indiscutivelmente, a caminhar. Os processos avançam, as provas acumulam-se, as fronteiras da impunidade financeira, que durante décadas protegeram as grandes operações de extração de riqueza dos países em desenvolvimento para as contas e imóveis do mundo desenvolvido, foram significativamente estreitadas pelas reformas regulatórias internacionais da última década, e a consciência pública, alimentada pelo jornalismo de investigação, pelas audiências parlamentares e pelos debates políticos que esta história suscitou, tornou mais difícil o esquecimento e a impunidade que, noutros tempos, teriam sido o destino provável deste tipo de caso. Seria fácil, demasiado fácil, contar esta história como a história de um vilão, um homem mau que chegou ao poder, roubou o que pôde e fugiu para a Suíça a contar o dinheiro. Seria narrativamente satisfatório, mas seria, provavelmente, uma distorção da realidade complexa e multifacetada que as investigações revelam. Álvaro Sobrinho não é apenas um nome num processo judicial. É uma pessoa com uma trajetória, com uma visão do mundo, com argumentos que apresentou publicamente e que não devem ser descartados sem reflexão. Nos anos que se seguiram à sua saída do Beza, Sobrinho reinventou-se, ou tentou reinventar-se, como uma espécie de filantropo e de empreendedor social, associando o seu nome a iniciativas de investimento em África, a fundações culturais, a projetos de apoio ao desenvolvimento do continente africano. Em diversas entrevistas e comunicados que deu ao longo dos anos, apresentou-se como uma vítima da luta política angolana, um homem que incomodou os interesses instalados e que pagou por isso.
A questão que os tribunais terão de responder, e que até lá nenhum jornalista nem nenhum documentarista pode responder em definitivo, é se esta narrativa de vitimização é genuína ou se é, ela própria, mais uma camada da mesma arquitetura de ocultação que os investigadores identificam em toda a história do Beza. Se Sobrinho é, de facto, um bode expiatório de um sistema corrupto que teria existido com ou sem ele, ou se é, conforme alegam os promotores angolanos e suíços, um dos seus arquitetos principais. A verdade, e a honestidade intelectual obriga a reconhecê-lo, é que ainda não sabemos. Os processos judiciais irão, com o tempo, trazer uma resposta juridicamente vinculativa, mas a história completa, com todas as suas camadas de cumplicidades e responsabilidades partilhadas, com toda a teia de relações de poder que tornaram possível o que aconteceu, nunca será contada integralmente por um tribunal. Os tribunais julgam actos específicos de pessoas específicas. A história do Beza é mais do que isso, é a história de um sistema em que o poder político e o poder financeiro se confundiram de forma deliberada. Um sistema em que a supervisão bancária funcionou com insuficiências que permitiram que créditos de 5 mil milhões de dólares fossem concedidos, sem o escrutínio que as regras exigiam. Um sistema em que a opacidade das finanças internacionais serviu de cobertura para transferências que, segundo os investigadores, nunca deveriam ter ocorrido. E um sistema em que as pessoas que deveriam ter feito soar os alarmes, os auditores, os supervisores, os membros dos conselhos de administração, ou não tiveram acesso à informação necessária, ou optaram, por razões que só eles conhecem, pelo silêncio. Para situar o caso Beza no seu contexto mais amplo, é necessário compreender um fenômeno que os investigadores de crime financeiro, os economistas do desenvolvimento e os acadêmicos que estudam os estados extractivos em África descrevem com o termo deliberadamente duro de cleptografia, ou seja, a utilização sistemática das estruturas do Estado e das instituições financeiras públicas ou semipúblicas para transferir riqueza nacional para o enriquecimento privado das elites que controlam esse Estado. Angola, nos anos da presidência de Eduardo dos Santos, era descrita por numerosos acadêmicos e organizações de transparência internacional como um caso paradigmático desta forma de governo extrativo. A Transparency International classificava Angola de forma consistente nas posições mais baixas dos seus índices de percepção da corrupção. A Global Financial Integrity, uma organização não governamental que rastreia fluxos financeiros ilícitos, identificava Angola como um dos países de onde saíam, proporcionalmente, maiores volumes de dinheiro por canais ilegais ou semi-ilegais em direção a jurisdições de baixa transparência. Neste contexto, o Beza não era uma anomalia, era, segundo esta leitura analítica, uma manifestação específica de um padrão mais amplo, a utilização de instituições financeiras como canais de extração de recursos. O que tornava o caso Beza particular e particularmente dramático era a dimensão das perdas, a ligação direta a um grande grupo bancário europeu que implicou a exposição de investidores e depositantes portugueses, e a sofisticação da arquitetura financeira alegadamente utilizada, que permitiu que o processo se mantivesse oculto durante anos. E depois havia o papel do sistema financeiro internacional, os paraísos fiscais, as Ilhas Caimão, as Ilhas Virgens Britânicas, o Luxemburgo, a Suíça, o Panamá, as Ilhas do Canal, não são apenas destinos de férias de luxo, são, na sua função econômica real, os alicerces de um sistema que permite que a riqueza extraída de países em desenvolvimento seja armazenada e investida no mundo desenvolvido com um grau de opacidade e de proteção jurídica que as legislações de origem não ofereceriam. São, em certa medida, o outro lado da equação. Sem eles, a arquitetura financeira que os investigadores descrevem no caso Beza seria simplesmente impossível de construir. As reformas internacionais dos últimos anos, a troca automática de informação fiscal entre países, os registros de beneficiários efetivos das empresas, as novas regras de due diligence bancária, os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional têm vindo a estreitar gradualmente o espaço disponível para este tipo de operações. Mas este estreitamento é gradual, é incompleto e é consistentemente desafiado pelos interesses de toda uma indústria,
advogados, contabilistas, banqueiros privados, que têm um interesse econômico direto na manutenção da opacidade. O caso Besa é, neste sentido, um espelho. Um espelho que reflete não apenas o que aconteceu em Angola e em Portugal, mas o que acontece em dezenas de países em todo o mundo, com diferentes actores, diferentes montantes, diferentes nomes, mas com a mesma lógica sistêmica. A riqueza flui dos países mais pobres para os mais ricos, dos espaços menos regulados para os cofres mais bem protegidos, e as populações que ficam para trás pagam o preço de um sistema que foi desenhado, peça por peça, para servir os interesses dos que já têm mais. Em setembro de 2017, um evento político de enorme significado histórico ocorreu em Angola. José Eduardo dos Santos, após 38 anos no poder, um dos mais longos mandatos de um chefe de Estado em África, anunciou que não se recandidataria às eleições, e o seu partido, o MPLA, elegeu como candidato e depois como presidente João Lourenço, um general e antigo ministro da Defesa que prometia uma nova era de combate à corrupção e de governação mais transparente. A chegada de João Lourenço ao poder foi, para muitos observadores, um momento de esperança genuína. Num prazo relativamente curto, o novo presidente lançou investigações e processos judiciais contra figuras que tinham sido intocáveis durante a era Eduardo dos Santos, incluindo filhos do ex-presidente como Isabel dos Santos e Filomeno dos Santos, e sinalizou uma vontade de ruptura com as práticas do passado que muitos consideravam credível. O caso de Álvaro Sobrinho foi, neste contexto, um dos primeiros a ser reactivado com força redobrada pelas autoridades angolanas sob a nova liderança. As investigações foram intensificadas, os mandados de detenção foram reafirmados e os pedidos de cooperação judiciária internacional ganharam uma urgência que não tinham tido na era anterior. Era como se a nova Angola quisesse, através da perseguição judicial dos alegados protagonistas dos escândalos do passado, demonstrar ao mundo e aos angolanos que algo tinha genuinamente mudado. Mas os analistas mais cautelosos lembram que a ruptura, em política, raramente é tão limpa como a narrativa oficial sugere, que sistemas de governação construídos ao longo de décadas não se transformam por decreto, que a luta contra a corrupção, quando é seletiva, quando apanha uns e protege outros, pode ser, ela própria, um instrumento de luta política mais do que uma expressão genuína de comprometimento com o Estado de Direito. O que é certo, e o que os factos documentados permitem afirmar, é que Angola está, neste início da terceira década do século XXI, num momento de transição real. Uma transição cujo resultado final ainda não é possível prever, mas que representa uma oportunidade genuína para construir as instituições, a supervisão bancária, o poder judicial independente, a liberdade de imprensa, a transparência fiscal, sem as quais histórias como a do Besa tendem a repetir-se. Toda a grande história, e o caso Besa é indubitavelmente uma grande história, no sentido de que envolve valores extraordinários, personagens marcantes e consequências que se estendem por anos e por gerações, encerra em si mesma um conjunto de lições que transcendem os seus protagonistas específicos e nos dizem algo de universal sobre como o poder funciona, sobre como as instituições falham e sobre o que é necessário para que as sociedades se protejam dos abusos que esta história exemplifica. A primeira lição é sobre a supervisão bancária. O caso Besa e o colapso do Banco Espírito Santo, que em parte dele resultou, revelou falhas graves nos mecanismos de supervisão bancária, tanto em Portugal como em Angola. O Banco de Portugal, que era o supervisor da casa-mãe, não tinha acesso nem capacidade de supervisão direta sobre as operações do Besa em Angola. As autoridades angolanas, por seu turno, enfrentavam os constrangimentos de capacidade técnica e, alegadamente, de independência política que dificultavam uma supervisão efetiva de um banco com ligações profundas ao poder. O resultado foi um vácuo de supervisão que permitiu que os problemas crescessem durante anos sem serem detectados, ou, se detectados, sem serem comunicados. A segunda lição é sobre a transparência, a garantia soberana angolana, o mecanismo que durante meses foi mantido em segredo e que escondia a verdadeira dimensão das perdas do Besa, é o exemplo perfeito de como a falta de transparência nas finanças públicas e corporativas permite que problemas de enorme gravidade se acumulem
sem que os stakeholders relevantes, depositantes, acionistas, supervisores, o público, tenham a informação necessária para agir. A transparência não é apenas um valor abstracto, é um mecanismo concreto de proteção contra o abuso. A terceira lição é sobre a governação corporativa. O Banco Espírito Santo era formalmente uma sociedade cotada em bolsa, sujeita a obrigações de informação, com um conselho de administração, com auditores externos, com o aparato completo da governação moderna das grandes empresas. E ainda assim, segundo os relatórios das autoridades reguladoras e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, os mecanismos de governação falharam de forma sistemática. A lição aqui é incômoda. Os instrumentos formais de governação só funcionam quando há uma cultura de integridade e de responsabilidade que os anima por dentro. Sem essa cultura, são apenas papéis. A quarta lição é sobre a geopolítica do dinheiro. A arquitetura offshore que os investigadores descrevem no caso Beza, as empresas nas Ilhas Caimão, as contas suíças, os fundos no Luxemburgo, não é uma exceção. É um sistema global, com regras, com actores especializados, com jurisdições que competem entre si para atrair o capital mais discreto. Reformar este sistema, torná-lo genuinamente transparente, genuinamente responsabilizante, requer uma vontade política que a maioria dos países do mundo desenvolvido ainda não demonstrou de forma consistente. E a quinta lição, talvez a mais fundamental, é sobre a ligação entre a democracia e a integridade financeira. Países com instituições democráticas sólidas, com poder judicial independente, com imprensa livre, com sociedade civil ativa, estes países têm mecanismos que, imperfeitos como são, tendem a detectar e a punir os abusos mais rapidamente e mais eficazmente do que os países onde estas instituições são frágeis ou inexistentes. A história do Beza aconteceu em grande medida porque Angola não tinha, nos anos em que os alegados factos ocorreram, as instituições democráticas necessárias para os prevenir ou detectar a tempo. É uma lição sobre a importância da democracia que transcende em muito o mundo das finanças. À data da elaboração deste guião, Álvaro Sobrinho mantinha-se a residir fora de Angola, continuando a contestar as acusações que sobre si recaem nas diversas jurisdições onde processos foram instaurados. Através da sua fundação e de outras iniciativas públicas, mantinha uma presença ativa em determinados círculos do mundo dos negócios e da filantropia internacional. Embora o peso das investigações em curso e das acusações publicadas no âmbito do Luanda Leaks tivesse afetado significativamente a sua reputação nos meios em que operava, os processos judiciais em Angola prosseguiam o seu curso, embora a distância física de Sobrinho tornasse a sua conclusão num horizonte temporal difícil de determinar. A cooperação judiciária internacional, sempre um processo lento e sujeito a complexidades diplomáticas e jurídicas de grande dimensão, continuava a ser um elemento central para a possibilidade de uma eventual resolução judicial do caso. Em Portugal, o novo banco, o banco que herdou os ativos do BES após a resolução de 2014, continuava, anos depois, a absorver as perdas relacionadas com a carteira de ativos problemáticos herdada do banco original, incluindo ativos relacionados com a situação do Beza. O Fundo de Resolução, financiado por contribuições das instituições financeiras e por verbas públicas, tinha já injectado muitos milhares de milhões de euros no novo banco, num processo que gerou intenso debate público e político em Portugal sobre a equidade da distribuição dos custos do colapso. Os lesados do BES, aquelas dezenas de milhares de pessoas que perderam as suas poupanças, continuavam, em muitos casos, a aguardar uma resolução para a sua situação. Alguns tinham chegado a acordos parciais, outros prosseguiam com processos judiciais individuais, e outros ainda tinham simplesmente desistido, demasiado velhos, demasiado cansados, demasiado pobres para continuar a lutar contra um sistema que parecia desenhado para os cansar. Em Angola, as reformas da nova administração avançavam, com os seus avanços e recuos, as suas promessas e as suas limitações. A economia angolana, afetada pela queda do preço do petróleo e pelos efeitos da pandemia de Covid-19, atravessava dificuldades significativas, e o sistema financeiro angolano, que ainda carrega as marcas dos abusos do passado, continuava o seu processo de reconstrução, mais regulado, mais supervisionado,
mas ainda marcado pela desconfiança que este tipo de história inevitavelmente gera nas populações. Chegamos ao fim desta narrativa, mas não ao fim desta história. Porque esta história, ao contrário de um conto literário com a sua estrutura de início, meio e fim claramente definidos, é uma história aberta, uma história que continua a escrever-se nos tribunais, nos parlamentos, nas redacções dos jornais de investigação e nas vidas cotidianas das pessoas que pagaram e continuam a pagar o preço do que, segundo as investigações, terá acontecido nas salas de reuniões do Banco Espírito Santo Angola durante os anos em que Álvaro Sobrinho presidiu ao seu destino. O que podemos dizer com a certeza que os factos documentados permitem é o seguinte: houve um banco em Angola que acumulou perdas de dimensões catastróficas através de uma carteira de crédito que os auditores e investigadores descrevem como construída de forma contrária às normas mais elementares da prudência bancária. Esse banco pertencia, em grande medida, a um dos maiores grupos financeiros de Portugal, e as suas perdas foram um fator determinante no colapso desse grupo em 2014. Esse colapso custou ao Estado português e aos contribuintes e depositantes portugueses milhares de milhões de euros e deixou dezenas de milhares de pessoas com as poupanças perdidas. E as investigações em curso em múltiplos países continuam a tentar estabelecer, com a precisão que a lei exige, quem foi responsável por o quê e com que intenção. Álvaro Sobrinho, o homem que presidiu a Albesa durante os anos em que estes alegados factos ocorreram, que ascendeu ao poder financeiro angolano com uma velocidade que continua a fascinar e a perturbar os investigadores, e que se tornou o rosto mais visível de um escândalo cujas ramificações se estendem por vários continentes. É um homem que mantém a sua inocência, que tem o direito, consagrado pelos princípios fundamentais do Estado de Direito, a ser presumido inocente enquanto um tribunal não decidir em contrário. E que terá, quando os processos chegarem à sua fase final, a oportunidade de apresentar a sua versão dos factos a quem de direito. Mas a história do Beza, independentemente do desfecho judicial dos processos individuais, já escreveu o seu lugar na história financeira do mundo lusófono. Já demonstrou de forma inequívoca que os mecanismos de supervisão bancária transfronteiriça eram, naquele período, manifestamente insuficientes. Já demonstrou que a opacidade das finanças offshore permitiu que transferências de enorme dimensão ocorressem durante anos sem que os mecanismos regulatórios as detectassem. E já demonstrou que o custo humano dos grandes escândalos financeiros não é abstracto, é o custo real pago pelas poupanças de pessoas reais que trabalharam uma vida inteira para garantir a sua dignidade na velhice. A memória deste escândalo deve permanecer viva, não para alimentar o ressentimento ou a vingança, mas porque as histórias que nos recordam da fragilidade das instituições, da necessidade da vigilância democrática e do preço que se paga quando o poder não é controlado, são as histórias que, paradoxalmente, nos permitem construir um futuro melhor. São as histórias que nos ensinam o que não devemos voltar a deixar acontecer. A grande sangria do Beza foi, acima de tudo, uma história sobre o que acontece quando a confiança é traída. A confiança dos depositantes angolanos que puseram o seu dinheiro num banco com o nome Espírito Santo. A confiança dos investidores portugueses que acreditaram nas demonstrações financeiras de um grupo que apresentava os números que queria, não os números que eram reais. E a confiança de toda uma geração em dois países separados por um oceano, mas ligados por uma história comum, que mereciam instituições à altura dos seus sonhos e das suas esperanças. Esta história ainda não terminou, mas um dia terminará. E quando terminar, esperamos que a justiça, com toda a sua lentidão, com todas as suas imperfeições, se tenha mostrado à altura da magnitude do que aqui ficou narrado.